Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. É motivo de alegria estar na casa do Senhor. Meus irmãos, podeis tomar os vossos assentos? As classes vão permanecer. É para ir? Dá tempo? E as crianças? Dá tempo? Ah, tá. Amém. As classes estão liberadas, irmão. É porque o nosso tempo hoje está um pouco reduzido devido à programação, mas as classes estão liberadas. Amém, irmãos? Os irmãos, a nossa lição de hoje é a lição de número 11. Lição de número 11, que tem por título Sermão Profético. O servo revela o futuro. Amém, irmãos? Então, como é sabido de todos, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos estudar o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, que fala sobre o sermão profético, ou os acontecimentos das últimas coisas que Jesus revelou no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13. Nós não vamos entrar em muitos detalhes acerca desse sermão, desse estudo, devido ao nosso tempo hoje estar um pouco reduzido, mas eu farei de tudo para fazer um resumo, uma síntese, abordando os principais assuntos, os assuntos mais importantes que Jesus elencou desse ensinamento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, capítulo 13 de Marcos vai começar nos dizendo que Jesus está saindo do templo, esse templo que é o templo do rei Herodes, que ele foi ampliado, e nessa época, nesse tempo aqui de Jesus, esse templo estava inacabado, devido a Herodes ter ampliado esse templo. E o texto vai começar nos dizendo que Jesus, saindo do templo, ele se retirou para o Monte das Oliveiras. E o texto diz que Jesus, do Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras fica 300 metros acima de Jerusalém. Então, do Monte das Oliveiras, você tem uma vista, uma visão privilegiada do templo. Então, quando Jesus sai com seus discípulos do templo e vai para o Monte das Oliveiras, eles têm essa visão do templo de Herodes que está inacabado, uma construção majestosa, e os discípulos ficaram encantados com aquela visão, do templo, e chama a atenção de Jesus para a beleza, para a estrutura, para a coluna do templo. E Jesus olha para os discípulos e diz: olha, isso aí
vai ficar pedra sobre pedra, ou seja, vai cair, esse templo vai ser destruído. Em um futuro longo, 70 anos depois de Cristo, o imperador Tito entra em Jerusalém e destrói o templo. Então Jesus começa a usar essa narrativa, esses acontecimentos, essa destruição do templo, a destruição de Jerusalém, para prefigurar a sua volta, prefigurar as coisas do fim, para mostrar que esses acontecimentos iam assemelhar-se à sua volta, à sua segunda volta, ao arrebatamento da igreja. E que esse arrebatamento seria antecedido por alguns sinais. E a preocupação de Jesus com os seus discípulos, com os seus seguidores, é exatamente para alerta desses sinais que antecediam, que ia anteceder a sua volta, o tempo do fim. Então Jesus chama a atenção dos discípulos para que eles pudessem ficar alerta, porque iria acontecer sinais antes da volta dele. Então, eu gostaria de mostrar pelo menos 3 sinais que nós precisaremos, ou que nós precisamos estar alerta, sinais que antecedem a volta de Cristo e que nós temos que ficar de olhos abertos, vigilante, atento. O tempo do fim será marcado por alguns sinais. E esses sinais já começaram a aparecer. Então Jesus vai começar nos falando acerca do primeiro sinal de advertência descrito pelo servo, ou seja, o primeiro sinal descrito por Jesus Cristo. Qual é o primeiro sinal que Jesus fala para os seus discípulos ficar alerta, para que os seus discípulos ficassem vigilantes? O primeiro sinal que antecede a volta de Cristo será versículo Marcos 13, versículo 4. Diz assim: os discípulos perguntando para Jesus: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir? E Jesus respondendo começou a dizer: olhai para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então esse é o primeiro sinal que antecede a volta de Cristo. É um tempo que será marcado pelo engano de falsos ministros, de falsos profetas, de falsos ensinamentos, de falsos cristos, de falsos messias. Parece que Jesus estava vendo os nossos dias. Parece que Jesus estava vivendo os nossos dias. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo. Esse tempo aonde muitas pessoas estão sendo enganadas, estão se deixando levar pelo engano. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão se desviando da pureza do Evangelho, se desviando do verdadeiro Evangelho de Cristo,
porque estão sendo enganadas por falsos ensinos, por falsos profetas. E a coisa, irmão, é tão séria, mas tão séria que Marcos, versículo 22 do mesmo capítulo, versículo 22 do capítulo 13, diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os... Isso é muito sério, irmão. É por isso que nós temos que estar alerta, de olhos abertos, vigilante. Qual é o motivo de muitas pessoas serem enganadas por esse tipo de pessoa? Pelos falsos profetas, pelos falsos cristos. A falta de conhecimento do verdadeiro evangelho de Cristo. Quem são as pessoas que primeiramente serão enganadas, ou que estão sendo enganadas por esse tipo de pessoas? Lamentavelmente, irmão, são essa galera que é viciada em milagres. Tem muita gente que se diz cristão, que é viciada em milagre. E esse tipo de gente que é viciada em milagre, elas são os primeiros a serem enganados por esses falsos profetas aqui. Pessoas que não podem saber aonde tem um profeta, ou um suposto profeta, que se diz ser usado por Deus, e que faz milagre no nome de Jesus. Essas pessoas correm atrás desse tipo de gente. Essas pessoas, elas não têm uma vida de comunhão no secreto com Deus. Esse tipo de gente, eles não gostam de ler a Bíblia. Esse tipo de gente nunca leu a Bíblia, nunca conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, mas vive correndo atrás de profeta, atrás de milagre. E esse poder aqui que opera milagre não é o poder de Jesus. Esse poder aqui é o poder satânico. Porque o diabo também opera milagre, ou falsos milagres. Eles farão sinais e prodígio para enganarem, se possível, até os escolhidos. Esses dias um amigo meu mandou um vídeo de um malandro da fé, né? Esses camaradas aí que vivem enganando as pessoas, que não conhece Bíblia, que não conhece Deus, que não tem comunhão com Deus. Esse tipo de gente que derrama óleo, não sei se os irmãos já viram, mas tem esses camaradas que derrama óleo na barriga das pessoas, dizendo que está saindo pedra, que está saindo cabelo, que está saindo um anzol, que está saindo não sei o quê. Aí o camarada esconde uma pedra, irmão, aqui entre o dedo. Aí derrama óleo na barriga da pessoa e fica esfregando, e dizendo: está saindo, não é? Malandro. E o mais incrível, irmão, é que essas pessoas têm seguidores. Esse tipo de gente tem quem o ouve. Porque só tem o falso profeta, porque tem o falso ouvinte.
E isso eu fico angustiado, irmão, em ver tanto de gente atrás dessas pessoas. Não é possível. Eu fico me perguntando, não é possível que essas pessoas não estão percebendo que estão sendo enganadas. Mas hoje nós temos o clichê, né, do não julgueis. Não julgueis para que não sejam julgados. As pessoas nunca nem interpretaram o texto para saber o que esse texto significa. E se a gente duvida, a gente está julgando ou a gente é incrédulo. A Jesus não proibiu da gente julgar. Ele proibiu da gente julgar hipocritamente. Mas ele disse: julgai segundo a reta justiça. Fé cristã não é sinônimo de credulidade, irmão. O que é credulidade? Credulidade é a pessoa que acredita em tudo. É a pessoa que não julga nada, que não testa nada. É a pessoa que vai acreditando em tudo. E tem muita gente que é desse jeito. Ouve pessoas pregar, ensinar, e elas não julgam. Elas não procuram saber se está de acordo com a Bíblia. Porque, meus irmãos, se Jesus não ensinou, se Jesus não fez, se os apóstolos não pregaram, não ensinaram, joga essa porcaria na lata do lixo que não presta para nada. Jesus fala para nós testar. Quer ver que Jesus fala, que a Bíblia fala para nós testar? 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Diz assim: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo não veio em carne é de Deus. Todo espírito é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então a Bíblia fala para a gente provar, para a gente testar. Será que Jesus ensinou isso? Jesus pregou isso? Os apóstolos pregaram isso? Isso está na Bíblia? A igreja ortodoxa, né? Os pais da igreja ensinaram isso? Não, então não presta. Então não é de Deus. Então a gente tem que provar os espíritos. Vai acreditando em tudo aí não. Como é que a gente combate isso, irmão? Tendo discernimento. 1 João, capítulo 2, versículo 18 a seguir, diz assim: filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. São os que se dizem ser Cristo, falsos Cristo. Por onde começamos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Mas vós tendes a unção do Santo e sabei todas as unção de Deus não se limita a reteté. Unção de Deus não se limita a uma meia dúzia de língua estranha. Unção de Deus não se limita a pulo. Unção de Deus é vista também no discernimento dos espíritos. Quando é que a gente sabe que alguém tem unção? Não é só quando ele dá 3 pulos para cima e fala uma meia dúzia de língua estranha. É quando ele tem unção para discernir o falso ensino. Quando
quando ele tem unção para saber o que é certo e o que é errado, o que é bíblico e o que não é. Unção serve para isso. Amém, irmãos? Então, o tempo do fim será marcado, os dias que antecedem a volta de Cristo será marcado por se multiplicar esses falsos profetas, esses falsos cristos, disseminando seus falsos ensinos, seus falsos milagres, para enganar, se possível, até os escolhidos. Ficamos alerta, de olhos abertos. Segundo lugar, irmãos, os dias que antecedem a volta de Cristo será marcado por perseguição religiosa. Aqui no sermão profético, Marcos fala que naquele tempo os discípulos seriam arrastados para os tribunais para serem julgados, porque por causa do amor que eles tinham a Cristo. Versículo 9: mas olhai por vós mesmo, capítulo 13 de Marcos, capítulo 13, versículo 9: mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante os presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Então nós estamos vivendo esses dias de perseguições religiosas, tempo em que nós seremos perseguidos. Paulo diz que nós viveremos dias difíceis. Para quem é esses dias difíceis? Para a igreja que ama a Cristo, que prega o verdadeiro evangelho. Esses dias difíceis não é para todos que se dizem cristão, ou se diz evangélico, ou gospel. Esses dias difíceis serão para pessoas que querem viver uma vida piedosa, que agrada a Cristo. Esses dias difíceis não serão para quem é complacente com o erro, com o pecado. Esses dias difíceis é para pessoas que têm convicção do verdadeiro evangelho, que pregam a verdade. Agora mesmo, pastor estrangeiro que veio pregar no Brasil, que pregou que pessoas que vivem na prática do pecado, homossexuais, que vivem na prática do pecado, que não querem se arrepender, têm lugares cativos no inferno. Estão processando ele. Por quê? Porque diz que isso é um discurso de ódio, homofobia, é discurso homofóbico. Então a coisa, irmão, está estreitando, o negócio está apertando, o cerco está diminuindo. Muitas pessoas estão abrindo mão de pregar o verdadeiro evangelho para não serem perseguidos. Porque se pregar o verdadeiro evangelho, você vai ser perseguido. Vai comer marmitex na cadeia. Hoje, irmão, se um irmão fala mal da gente, a gente já fica todo dodói, né? Fulano falou mal de mim. Qualquer coisinha a gente já está emburrado. Aí imagine a igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, né?
Policarpo estava queimando, pegaram o Policarpo, disse: nega Jesus. Ele disse: como eu posso negar a Jesus se até agora ele só tem me feito bem? Então disseram assim: então nós vamos te queimar. Fizeram uma fogueira e colocaram o Policarpo. Policarpo queimando na fogueira, ele dizia assim: esse fogo aqui que eu estou sendo queimado, ele dura só um momento, mas o fogo vindouro, ele é o fogo eterno. E as pessoas morriam, irmão, cantando hinos a Deus na arena, jogado pelos leões. Isso é a igreja. Se a gente lê a história da igreja, a gente fica envergonhado do evangelho que a gente vive. Então, os dias que antecedem a volta de Jesus Cristo será marcado por uma grande perseguição à igreja. Começou e vai se intensificar. Viu? Essa perseguição vai se intensificar à igreja. Amém, irmãos? Para nós encerrar, a volta do fim, Jesus alerta os seus discípulos, dizendo para eles que eles precisam estar alerta a todo tempo. O servo segue dizendo a seus discípulos: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Amém, irmãos? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis o tempo. Fidelidade, ela é marcada pela vigilância, né? Gente que gosta mais de especular as coisas, ficar especulando. Jesus disse que nós precisamos estar alerta, atento. Cuidado, irmão, com o que você ouve nas redes sociais. As redes sociais é um instrumento dado por Deus mas ultimamente ela tem sido prostituída, essa é a palavra, usada para destruição de vidas, propagação de falsos ensinos. Tem muita gente que infelizmente estão sendo enganada por não conhecer a Cristo e não conhecer o Evangelho. Tem coisa que está na cara, irmão. Tem coisa que Jesus não pregou, que Jesus não ensinou, que os discípulos não pregaram, que a igreja nunca pregou, mas está sendo pregado hoje. E a gente tem que ter o discernimento para pegar essas coisas e jogar na lata do lixo. Ter convicção do que é ensinado pelos homens de Deus, que tenham uma vida reta diante de Deus. Amém, irmãos? Oi?
Jesus vem em secreto para a igreja. Nós acreditamos que Jesus vem em secreto para a igreja. Mas quem ficar vai saber que Jesus voltou. Amém, irmãos? Então Jesus vai vir em secreto para quem? Para a igreja. E todos os olhos verá, as pessoas vão ver, mas não vão subir. Amém? Colocamos de pé, em nome de Jesus.